Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de técnicas de pesquisa em economia. Na aula de hoje a gente vai discutir um tema bastante específico, que são as variáveis, como eu já havia comentado na última aula. Bom, o que é uma variável? Basicamente, variável é uma propriedade, que pode oscilar e cuja variação pode ser observada e mensurada. A variável ela tem valor científico quando ela se relaciona com outra variável, né? Ou seja, a gente quer estabelecer justamente relações entre dois fatos, dois fenômenos. Né? E a variável vai ser justamente essa característica que pode ser observada, né, de dois ou mais fatos ou fenômenos, né, e que a gente consiga estabelecer uma relação entre elas, né, seja uma relação de causa e efeito ou de ocorrências mútuas, né, probabilísticas, enfim, não importa, em que a gente procura justamente, né, identificar essas regularidades para refutar ou para corroborar hipóteses de pesquisa. Basicamente, quando a gente fala em variável, né, a gente está falando aí de um tipo de pesquisa que vai ter um enfoque mais quantitativo. Né? Mesmo que as variáveis elas não sejam numéricas especificamente, mas que elas possam ser quantificadas. Né? Então, basicamente, esse enfoque quantitativo ele diz respeito à classificação, né, das características ou dessas propriedades, ou da sua mensuração de uma maneira direta. Então, dois exemplos simples. Né? A gente pode trabalhar com sexo masculino e feminino, em que, obviamente, não são características quantificáveis, mas a gente pode, dentro de uma população, verificar qual que é a frequência absoluta e relativa, né, de cada um dos sexos dentro da população. Então a gente pode ter lá 50% homem e mulher, 51% mulher, 49% homem, enfim. Né. Então, mesmo sendo uma variável categórica, né, que a gente estabelece algumas categorias possíveis, nesse caso homem e mulher, né, ou criança, jovem, idoso, enfim, né, esse tipo de classificação, elas permitem a gente trabalhar com um enfoque quantitativo. E também a gente vai ter, né, as variáveis que são mensuráveis, por exemplo, anos de instrução, né, a idade da pessoa. Então, enfim, né, a gente vai ter também essa possibilidade de mensuração com dados mais precisos, né, temperatura, pressão, né, preços, custos e assim por diante. Bom, qual que é o papel da hipótese, né? Ou qual que é o papel das variáveis nessa intermediação entre a hipótese, né, e o teste empírico? Então a gente viu ao longo, né, das aulas anteriores que a gente tem as teorias que visam a explicação dos fenômenos naturais, sociais e assim por diante, que essas teorias trabalham com algumas hipóteses, né, algumas explicações, muitas delas às vezes são temporárias, né, elas não foram observadas empiricamente, mas que são elaboradas justamente para prover aí explicações da relação entre os fenômenos. E justamente cabe aí às variáveis, né, funcionar como uma espécie de ponte entre as hipóteses que foram formuladas dentro de um corpo teórico e as chamadas observações empíricas, né, dos fatos, dos fenômenos, comportamentos, enfim. Né. Então é através dessas variáveis que a gente vai testar, né, se as hipóteses elas se corroboram, né, ou se elas devem ser refutadas quando a gente confronta aí com a realidade. Então as variáveis são uma forma de a gente mensurar características dos fatos, dos fenômenos, para que a gente possa verificar se as predições, né, ou as relações explicadas pelas hipóteses elas se confirmam ou não. Bom, a gente vai ver no decorrer dessa aula alguns tipos de variáveis. Né? Então, essas variáveis, essas nomenclaturas ou esses adjetivos que a gente vai dando às variáveis, elas dizem respeito ao papel que cada uma delas vai ter aí no estudo, né, na observação, nessa relação entre as hipóteses e a observação empírica. Bom, a gente vai chamar de variável independente, vamos usar aqui o x, né, para identificar essa variável, sendo aquela variável que influencia, causa ou afeta outra variável. Ela pode ser um fator manipulado, né, pelo pesquisador, quando isso é possível. Então, se a gente está num estudo experimental, eu posso alterar a velocidade, temperatura, a pressão, enfim, e ver o que acontece, né, naquela outra variável que a gente está observando. E ela vai ser uma variável antecedente, ou seja, ela acontece antes para que possa causar, né, uma alteração no valor da variável que a gente está observando e que vai ser chamada de variável dependente, né, ou a variável y. Então aqui remete muito ao que vocês devem estar estudando
na disciplina de cálculo, né, que é justamente uma relação funcional, né, em que x, ao ter o seu valor alterado, né, impacta em maior ou menor grau, em relação direta ou inversa, os valores da variável y. Então essa é a ideia da relação entre as variáveis quando a gente vai para um estudo, né, do ponto de vista empírico e do ponto de vista estatístico, principalmente. Então a variável dependente, essa variável y, ela vai justamente conter os valores que vão ser explicados ou, né, que vão ser descobertos a partir da pesquisa científica. E são as variáveis que são influenciadas, determinadas ou afetadas pela variável independente. Tá? Faltou o in nessa frase aqui. E ela vai ser o consequente, né? Ou seja, eu tenho a variável independente, que acontece antes, e, consequentemente, né, a gente tem a alteração do valor na variável dependente. Bom, às vezes, quando a gente encontra, principalmente do ponto de vista estatístico, é difícil a gente estabelecer qual é o sentido da relação causal, né? Porque a gente vai observar que essas variáveis, né, elas têm uma certa correlação estatística, né? Mas nem sempre é simples estabelecer quem causa o que. Tá? Mas há casos em que isso vai ser mais evidente. Né? Então, como é que a gente define qual é a variável independente e qual é a variável dependente? O primeiro critério, né, é justamente o da suscetibilidade à influência, né? Ou seja, uma perspectiva mais lógica. E uma dessas consequências, né, uma forma de a gente estabelecer esse critério, é pela ordem temporal. Ou seja, se uma variável sempre ocorre antes da outra, né, do ponto de vista lógico, a gente pode entender que a que acontece antes, a antecedente, vai ser a variável independente e a que acontece posterior vai ser a variável dependente. Tá? Também a gente pode usar critérios como a questão da rigidez ou a flexibilidade, né, na alteração dos valores das variáveis. Então, por exemplo, a gente pode ter lá uma associação que mostra que, em média, as mulheres recebem um salário menor, enquanto que os homens, né, recebem um salário mais elevado em média. Então, qual que é a variável dependente e qual que é a variável independente nesse caso? Bom, a gente pode pensar o seguinte. Faz sentido, né, que o sexo da pessoa determine, por exemplo, qual é o tipo de atividade que ela exerce, ou mesmo que seja atividades iguais, né, isso pode acontecer, isso resulte, né, em um salário distinto. Tá? Pode ter N motivos que expliquem isso. Agora, o contrário não é verdadeiro, ou seja, o fato de eu ter um salário menor não modifica, né, o sexo da pessoa. Ela não vai ter, por ela receber um salário mais baixo, né, se ela é uma pessoa do sexo masculino, vai ter a mudança para o sexo feminino. Né? Então isso não é possível do ponto de vista lógico. Então, claro que é um caso extremo que eu estou trazendo, mas isso pode acontecer, ou seja, quando não for coerente a explicação inversa, ou seja, que uma variável causa a outra, porque a outra é de natureza fixa ou imutável, né? Então a ordem de causação só pode ser num único sentido. Porém, há casos em que, né, a gente não tenha essa possibilidade de decisão apenas pela lógica. E aí a gente vai ter alguns testes estatísticos, que vocês devem ver principalmente na disciplina de econometria, mais adiante no curso, que permite a gente tentar identificar aí as relações de causalidade, principalmente, né, a ordem temporal, que vai ser um dos critérios aí para a gente tentar definir qual que vai ser a variável dependente e qual que vai ser a variável independente. Bom, a gente também tem outras classificações de variáveis, né, que podem aparecer nos estudos que a gente vai fazendo, associando diferentes variáveis, né, que é a chamada variável extrínseca, né, e também as relações que ela pode trazer são chamadas relações espúrias. Né? Então, a dúvida fundamental nesse caso refere-se à realidade da relação, né? A veracidade dessa relação. E isso vai acontecer quando tem associação entre variáveis, né, que não tem razão teórica nenhuma de estarem associadas, mas que, do ponto de vista estatístico, elas têm uma correlação. Né? E a gente vai dizer que se trata de variável extrínseca quando nenhuma das variáveis, né, x ou y, mas aqui a gente está chamando de E, a variável extrínseca, que nenhuma dessas variáveis exerce influência sobre a outra. E essa relação ela vai ser espúria quando a associação estatística ela é casual, né? Ou seja, não tem nenhum fundamento lógico teórico. Né? Então a gente pode pensar o seguinte, bom, nas cidades brasileiras em que o número de galinhas, né, per capita é maior, o salário médio do trabalhador também é maior. Ou seja, não tem uma explicação lógica, né? Pode ser uma associação muito casual. Né? É claro que a gente pode
buscar outros fatores, né, fazer associação, por que tem mais galinhas nas cidades, né, enfim, do que outras, pode ter outras explicações e outras associações, mas não entre essas duas variáveis necessariamente. Tá? Então, se não há um fundamento lógico ou teórico, né, a gente vai dizer que a relação entre elas é uma relação espúria, né, e que uma das variáveis, né, pode ser o caso das galinhas, né, estou interessado em estudar o salário médio, né, dos trabalhadores, então essa número de galinhas per capita numa cidade vai se tratar aí de uma variável extrínseca. Bom, além disso, a gente pode ter outras variáveis, né, que são variáveis mais complexas, e que ela pode ter diversas formas aí de mensuração. E a gente vai chamar essas variáveis de variáveis componentes. Tá? E que geralmente são apresentadas, do ponto de vista teórico, em blocos. Né? Então são conceitos globais, né, que se compõem de numerosos subconceitos. Então, seja um indivíduo, um grupo ou uma organização empresarial, não empresarial, eles podem ser caracterizados em múltiplas dimensões. Então esse é um problema muito comum, principalmente nas ciências sociais, né? Sociais aplicadas, inclusive a economia. Então, por exemplo, o conceito de classe social, né? Isso pode ser definido, né, ou pode ter múltiplos aspectos. A gente pode olhar a ocupação da pessoa, então se é um empresário, né, se é um lixeiro, se é um professor, enfim, isso vai também dar uma conotação de qual é a classe social dessa pessoa. Mas a gente pode ir pelo critério da renda, então até um salário mínimo, até 2 salários mínimos e assim por diante. Ou pode estabelecer pelo critério da educação ou do grau de instrução. Né? Então, tem educação superior, não tem, né? Até o ensino médio, é analfabeto, enfim. Ou também através da família. Né? Então, a família vai colocar um status, né? E vai dizer que essa pessoa pertence a uma determinada classe social ou não, né? Principalmente em outros momentos da história. Então, esse conceito de classe social ele admite, né, que a gente analise de diferentes perspectivas. E aí, o desafio, né, para análise, para teste de hipótese, é a gente determinar qual o componente dessa grande categoria é o mais relevante para cada caso que a gente está estudando. Então, por exemplo, se a gente quer estabelecer uma relação entre a classe social e a propriedade, né, de terras, de imóveis e assim por diante, a variável mais relevante para a gente visualizar isso talvez seja a renda, né? Ou seja, essa relação da classe social medida pela propriedade de alguma coisa vai determinar qual vai ser a renda desse indivíduo, dessa família e assim por diante. Então essa dimensão da renda para a determinação da classe social talvez seja a mais adequada. Por outro lado, se a gente está querendo fazer uma associação entre classe social e sua preferência política, talvez, né, o grau de instrução que cada pessoa, né, ou cada grupo de pessoas tem, vai determinar as preferências políticas. Então, quando a gente tem assim essas variáveis, né, que são blocos, que têm conceitos globais, a gente pode subdividir elas em variáveis componentes. E aí o desafio, né, para a gente fazer o teste de hipótese é justamente definir qual que é o componente mais relevante para a relação que a gente está querendo estabelecer entre o conceito global, né, a classe social, com alguma outra variável, por exemplo, a preferência política ou com a propriedade, né, dos meios de produção, da terra e assim por diante. Bom, a gente tem, né, mais um aditivo aqui, que são chamadas variáveis intervenientes, que está dada pela sigla W, ou pela letra W, que é uma variável que se coloca entre a relação x e y. Tá? Então, aqui a gente pode pensar o seguinte, né? W ela vai ampliar, diminuir ou mesmo anular a influência de x sobre y quando ela estiver presente. Tá? Então, os requisitos para a gente definir se uma variável ela é interveniente ou não são os seguintes. Primeiro, a relação x e y deve ser verdadeira. Tá? E a relação x e w, a variável interveniente, né? Em que W atua como uma variável dependente, ou seja, se eu tenho x, né, o x determina também a ocorrência de W. Tá? E a relação W-Y, em que W vai também determinar qual que vai ser o valor assumido por Y. Então, nessa segunda relação, ou seja, como ela está no meio, né, entre x e y, W vai funcionar como uma espécie de variável independente, né? Ou seja, na presença de W, Y tem o seu valor alterado. E a gente tem, né, um outro conceito chamado variável antecedente, que vai ser ligeiramente
diferente da anterior, que está dado aqui por z, que tem a finalidade de explicar a relação x e y através de uma cadeia causal, né, em que z vai determinar o x. Então, quais são os requisitos para a gente ter uma variável antecedente? Primeiro que z, x e y devem se relacionar. E ao controlar z, né, a relação x e y também deve se manter. E ao controlar x, né, a relação z e y deve desaparecer. Ou seja, na ausência de x, né, z e y também deixam de ter associações. Né? Ou seja, eu tenho uma cadeia de relações aí. A gente pode pensar como exemplo que vocês vão ver mais adiante, provavelmente em macroeconomia, a relação entre taxa de juros e desemprego. Tá? Então, existe teoricamente essa associação, que na verdade ela vem de uma observação empírica, por caso dos Estados Unidos, né, e depois isso se converte numa proposição teórica, em que o aumento da taxa de inflação leva necessariamente ao aumento da taxa de desemprego. Portanto, tem uma relação direta entre taxa de inflação e taxa de desemprego. Agora, o aumento, por exemplo, da taxa de inflação, ela pode levar, né, antes de causar o aumento da taxa de desemprego, um encarecimento, né, do custo do investimento, do custo do crédito para aquisição, né, de mercadorias ou mesmo de bens de capital, que por sua vez reduz a demanda agregada e faz com que haja aí uma redução na contratação, né, de trabalhadores em função aí da expectativa menor de vendas e, consequentemente, isso leve a um aumento da taxa de desemprego. Vocês vejam que tem aí algumas variáveis no meio que poderiam ser variáveis intervenientes ou, nesse caso, né, a variável taxa de inflação ela seria uma variável antecedente que causaria outras alterações, por exemplo, no custo, né, do investimento e do crédito e, consequentemente, isso levaria a uma alteração na demanda agregada e, consequentemente, isso levaria a uma redução nas contratações e, por fim, um aumento na taxa de desemprego. Então, ou seja, a gente teria uma cadeia, né, de causas que, em última instância, né, faz com que seja verdadeira a relação taxa de inflação e taxa de desemprego. Né? Poderia pensar que a taxa de inflação seria a variável antecedente e a taxa de desemprego, né, a variável dependente em última instância, que seria o nosso y nesse exemplo aqui. Né? Todas as outras seriam uns x, x1, x2, x3, né, que estariam aí no meio para determinar justamente o aumento da taxa de desemprego. Né? E vejo que a redução da demanda agregada ela pode acontecer por outros fatores, não apenas pela taxa de juros, né, pelo aumento da taxa de juros. Então, essa relação ela continua verdadeira entre a variação da demanda agregada e a variação no nível de emprego. Bom, enfim, então essas são aqui algumas concepções, né, de variáveis, né, no sentido de que a gente pode mensurar e estabelecer relações, associações entre essas variáveis. E as principais que a gente viu nessa aula é a variável dependente e a variável independente, no sentido de que a variável que vai ser explicada, né, nos interessa observar, e eu vou ter uma série de variáveis independentes que vão explicar as alterações de valores da variável, que é o foco, né, do nosso estudo, que é chamada variável dependente. Sobre esse assunto, eu recomendo a leitura do capítulo 7, do livro da Lacazzi Marconi, Fundamentos de Metodologia Científica. Bom, eu desejo aí a vocês uma excelente semana de estudos e nos vemos na próxima aula.